Sobrando aí, ó. Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares. Virar pra frente e prestar atenção aqui. Pronto? Segundo 3. Guardando aí, ó. Meninas, estão aí. Vira pra frente. Faça silêncio. Prestem atenção aqui. Podia ter Olimpíada de truco. Vamos. Olimpíada de truco é o Rio de Janeiro. Cavalo. Dando continuidade ao nosso estudo de Adam Smith, lembrando, ele é considerado o pai do liberalismo clássico. Ou do liberalismo econômico. O que defende mesmo o liberalismo econômico? Que o Estado não deve intervir na economia. Não deveria intervir no Estado. No fundo, A economia tem que ser regida pelo quê? Pelas leis de trânsito? Leis de mercado. Ele chama essas leis de mão invisível, a mão invisível do mercado, né? A mão invisível rege a economia através das leis de mercado. As leis de mercado é a lei da oferta e da procura, ou oferta e demanda. É o laissez-faire. Deixar fazer, deixar passar. O Estado não deve intervir na economia. Deve haver liberdade para que os mercados funcionem. Existe uma mão invisível que rege os mercados, produzindo a maior eficiência possível, fazendo com que os produtos cheguem ao menor preço e com a menor qualidade, ou com a melhor qualidade. Essa é a lei da oferta e da procura. Esse é o legado clássico do Adam Smith para a economia. E ele vai dizer o seguinte: não existe arte aí que um governo aprenda de outro com maior rapidez do que a arte de extrair dinheiro do bolso da população. O que ele quer dizer com isso? O que o Adam Smith quer dizer com essa frase aqui? Qual arte que o governo é especialista? Principalmente o governo. Na verdade, praticamente todos, né? É raro você encontrar um governo em algum lugar do mundo que não tenha corrupção. No Brasil, claro que a corrupção aqui ainda é maior. E não é exclusividade de um governo ou de outro, né? De muito Bolsonaro. Os dois têm muita merda, muita corrupção. Porque o Estado, o governo é especialista em surrupiar dinheiro do povo. E ele surrupia dinheiro do povo como? Através de impostos. Esses impostos depois o governo usa para quê? Para supostamente dar algum retorno para a população. E através de quê? Quais são as principais áreas em que o Estado atua? Saúde, educação e segurança. E as três são a merda no nosso país. Educação é uma bosta. A saúde é uma bosta. Morre nas filas dos hospitais. A segurança é a mesma coisa. Nós temos uma das mais altas taxas de assassinatos do planeta, de roubo, latrocínio. Então, infelizmente, os serviços públicos realizados no nosso país são horrorosos, lamentáveis. Então, os impostos aqui não compensam. Em alguns países até compensam, porque tem serviço público de qualidade.
Já que, infelizmente, esse dinheiro é surrupiado, é desviado antes de chegar a produzir um serviço de qualidade. Quantos por cento o senhor acha que dos 100% de imposto que nós pagamos, quantos você acha que retorna para nós? Quantos por cento? Retorna. Depende, né? Porque se for pegar a média que eles geralmente surrupiam, no máximo 10%. Para não ficar muito na cara, muito explícito, né? Porque eles tentam fazer a corrupção de uma maneira tal que não dê para se pegar, ou para se perceber e assim eles serem presos, pelo menos denunciados. Então, no máximo 10%. Inclusive o próprio Odelma, que é nosso prefeito, ele tinha um apelido. Era o Delminho 10%. Né? Todas as obras eles surrupiavam aí 10%. A construção daquela passarela do shopping lá foi mais de 1 milhão. 10% foi o Delminho, né? Ele comprava pescoço de frango dos leão do Parque Sabiá e comprava, pagava preço de peito de frango, né? O parte mais de carne mais caro. Desde que eu não canso por dentro, esse cara é o prefeito de Uberlândia. Mas não é só exclusividade aqui, né? Isso é no estado também. Entra no governo federal e até em outros países, também não é exclusividade do Brasil, infelizmente. O que a gente viu lá em Maquiavel, onde tem poder, tem corrupção, cara. Infelizmente essa é a lógica. Então o governo é especialista em isso, né? Em surrupiar, enfiar a mão no nosso bolso. E geralmente enfia a mão no bolso dos mais pobres. Os mais pobres que acabam bancando tudo, na verdade. Então não são os mais ricos, pagam mais impostos, pelo menos no nosso país. Em alguns outros países sim, mas no Brasil não. Então mercados localizados, segundo Adam Smith, como feiras livres, uma feira, exibem todos os traços do mercado livre do Adam Smith e mostra que a oferta e o preço eles ajustam-se à demanda de modo natural. Como é que os preços eles se ajustam numa economia de livre mercado? De acordo com a concorrência, de acordo também com a oferta e com a procura. Se tiver muita procura para o produto, o que vai acontecer com os preços? Procura. Sobem, né? Se tem muita oferta, tem muito produto disponível no mercado, os preços caem. Essa é a lógica, já defendida aí pelo Adam Smith. Gente. Então a sociedade humana, quando a contemplamos sob uma luz filosófica e abstrata, ela mostra-se uma grande e imensa máquina. E essa máquina é regida por um maquinista. Quem é o maquinista que rege a máquina humana? A máquina do mercado. Para o Adam Smith, é a mão invisível do mercado. É ela que guia a máquina social, principalmente a máquina da economia. De acordo com as leis de mercado, a lei da oferta e da procura. De acordo também com as concorrências, porque quanto maior a concorrência, mais a tendência é de o mercado ser eficaz. Ou esse mercado se torna mais eficaz. Por quê? Que é importante ter concorrência? Para que haja disputa em relação a duas coisas: preço e qualidade. Às vezes alguém até busca oferecer um preço menor, mas com a qualidade também menor, porque ele vai falar, estou pagando muito barato, isso aqui é o quê? Uma coisa boa? Se quiser coisa boa, nós tem também o mais caro, mas aí... Na China mesmo. Na China, minha mãe já foi bombeira, a mãe dos meus filhos, porque eu fui casado, também trabalhava com importação, trabalhava com artigo de animação de festa, muita coisa vinha da China. E aí na China tinha dois tipos de produto, que eles chamam, né? Primeira e segunda linha. Se você quer um produto bom, que não seja descartado, é a primeira linha. Aí esse é mais caro, não é tão barato. E tem o de segunda linha. E é barato e não presta, é descartado. Você vai usar poucas vezes e não vai funcionar mais. Você fica a lisa emitido. Eles falam que a original é a de primeira linha. Já a réplica é mais igual ao material. Sim, exatamente. Então é importante que haja concorrência para eles disputarem isso. Preço e qualidade.
O Adam Smith ele não previu os tipos de desigualdade que podem surgir dos mercados livres na forma atual. Por exemplo, hoje, nós temos aí o capitalismo, ele se iniciou no início da modernidade. Se colocar séculos 15 e 16, nós já estamos no século 21. Então o capitalismo ele tem quanto tempo enquanto sistema econômico? Oi? 500 anos, por volta de 500 anos. Como sistema hegemônico no mundo, pelo menos 100, 200 anos, mas 200 anos mais ou menos. E o que ele tem entregado? Uma sociedade eficiente, uma sociedade que faz com que todos tenham acesso ao consumo e que ao mesmo tempo o mercado livre produza os melhores produtos com os menores preços. Será que é isso que ele tem entregado? Na verdade, quando a gente olha para a sociedade, a gente vê uma desigualdade muito grande, né? Isso, no papel tudo é lindo. O comunismo também é muito bonitinho no papel, né? O problema é quando você vai ver na prática, né? Hoje, nós temos 1% da população mundial detendo 51% da riqueza. Vamos ilustrar isso aqui, né? Imagine a riqueza como um bolo. Esse bolo vai ser dividido para 100 pessoas. Isso quer dizer que uma pessoa vai comer mais da metade do bolo. As outras 99 vai ter que dividir os 49% restantes do bolo. E muitas vão ficar com migalhas desse bolo. Porque 1% da população mundial dá quantas pessoas? Muito. Temos 8 bilhões de pessoas no mundo. 1% de 8 bilhões dá quanto? 80 milhões de pessoas. Né? Então 80 milhões de pessoas abocanham mais da metade da riqueza produzida no mundo. Então, todo mundo queria, né? Seria bom, né? Está nesse 1%. Isso aqui, 80 milhões, dá nem a população do Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então, é uma parcela ínfima da população mundial, que abocanha mais da metade do bolo da riqueza. E, antes da pandemia, nós tínhamos 1 bilhão de pessoas abaixo da linha da miséria. Você sabe o que é isso? Abaixo da linha da miséria é uma pessoa que vive com menos de 2 dólares por dia. Ou seja, 2 dólares é o quê? 10 reais? Gente que vive com menos de 10 reais por dia. Isso é abaixo da linha da pobreza. Então, menos de 10 reais por dia por mês dá o quê? 13 reais por mês? Uma pessoa que vive com menos do que isso, menos de 300 reais por mês. Como é que alguém vive com menos de 300 reais por mês? Não vive, né? Antes da pandemia era 1 bilhão. Com a pandemia, essa crise decorrente da pandemia voltou a subir. Nós são quase 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões dá quanto da população mundial? São 8 bilhões, 2 bilhões é quanto? 25%. 1/4 da população mundial vive abaixo da linha da pobreza. Olha a desigualdade que o sistema produz, né? Então, nos mercados de ações e moeda, a ideia de justiça. A galera que controla os mercados está preocupada com justiça? Está preocupada com riqueza, com lucro. Com ficar cada vez mais rico.